Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu vou tentar passar para vocês a importância da decisão de querer começar a estudar de uma forma correta, de uma forma melhor, de uma forma otimizada, de uma forma produtiva. O que torna você diferenciado no mundo de hoje é seu conhecimento. Se você paga um médico melhor porque ele vai fazer uma cirurgia plástica, por exemplo, é porque ele adquiriu conhecimento tanto teórico como prático para realizar aquela atividade. Então, que a gente vai começar a falar sobre a decisão de querer começar a estudar de uma forma correta, de querer começar a estudar de uma forma mais produtiva. Então, como eu estava explicando, a importância de você querer começar a aprender, a otimizar seu tempo para aprender novas habilidades, novas técnicas, um novo conhecimento, além de abrir portas diretamente, por exemplo, passando uma prova para medicina, você se tornará médico. Passando uma prova de residência, será para dermatologia, você vai ser um dermatologista. Passando num concurso público para juiz, você será um juiz. Então, o que torna diferenciado você das outras pessoas é seu conhecimento. Seja de uma forma direta, como eu falei, para passar em provas ou concursos ou vestibulares, ou de uma forma indireta, é que seu conhecimento, mesmo você tendo essa profissão, isso vai tornar diferenciado diante da sua profissão. Então, quantos advogados você conhece que um advogado é muito melhor do que o outro, um médico é muito melhor do que o outro em termos de conhecimento, em termos de relação, em termos de segurança que ele passa para o seu cliente, seu paciente. Então, a importância da decisão, de tomada de mudança de decisão, é a importância que você merece para absorver a importância do conhecimento e por que a tomada de decisão de você colocar isso na sua cabeça como prioridade na sua vida, de adquirir conhecimento, é importante porque isso vai te tornar diferenciado. Isso que vai fazer você ser diferenciado e vai com que você consiga seus objetivos, qualquer ele que seja. Então, pessoal que vai entrando, vai dando boa noite, pega essa live aqui, vai aqui na setinha aqui embaixo, encaminha aí para quem você acha que quer assistir. Vai ser uma live objetiva, eu não quero enrolar, não quero ter mimimi, eu quero ir direto ao assunto e que você saia daqui pelo menos com a cabeça de uma decisão, para tomar uma decisão, para mudar de atitude. E a partir de hoje, já passou o carnaval, já do início do ano, já começamos a vacinar a população, que realmente seja uma mudança na sua vida e que você possa sair com uma decisão de mudar. E a partir de amanhã, segunda-feira, você já acorde renovado e a gente vai dar aqui algumas dicas, alguns hacks, para que você consiga despertar a importância de você manter a constância, e o processo de mudança não é feito de uma hora para outra, não é feito a partir da tomada de decisão, é feito a partir da mudança que você toma na tomada de decisão e você mantém essa disciplina ao longo dos anos, ao longo dos meses, ao longo pelo menos para completar os seus objetivos desse ano. Então, o que a gente vai falar hoje é sobre o primeiro passo para a mudança é a decisão. Então, pessoal que já está aqui hoje à noite, a gente tem quase 100 pessoas online. Vocês estão assistindo essa live porque vocês esperam que hoje vocês aprendam alguma coisa aqui e que essa live sirva de inspiração, talvez, para que você tome uma decisão, uma tomada de decisão de mudança para tomar uma decisão na sua vida. Então, o que aconteceu hoje com muita gente, e se acontecer isso com você, pode mandar aí nos comentários. Talvez hoje você acordou domingo um pouco mais tarde do que o habitual que você acorda na semana. Talvez você acordou um pouco mais preguiçoso, mais dificuldade para sair da cama. Você tem muita pendência para fazer, que você sabe que tem que fazer. Talvez um assunto que tem que estudar, talvez uma aula que tem que assistir, talvez um curso que pagou e não assistiu todas as aulas. E sabia que o domingo era o dia que você poderia colocar tudo isso em dia. Mas ao mesmo tempo você pensou, não, domingo é meu dia de descanso, eu vou assistir uma série que eu gosto, eu vou para casa de algum familiar meu, vou almoçar lá. Então, ao mesmo tempo que você sabe que algumas obrigações, o seu domingo seria fundamental para você dar uma mudança de chave, e você começar a semana mais tranquilo em relação a muitas coisas que eu poderia adiantar hoje, você se dá o prazer, ou então aquele gatilho mental de que a recompensa, né? Eu já trabalhei muita semana, então o domingo é meu dia de descansar, eu tenho que aproveitar isso para descansar. Mas ao mesmo tempo que você está descansando, você não consegue aproveitar e você não consegue ficar totalmente confortável, porque você fica pensando no que você tem que fazer. Aí você come mais, come algum doce, chega domingo à noite, vai assistir televisão, vai assistir um filme, vai assistir um seriado, e a segunda começa da mesma forma. Você começa acordando indisposto, você não tem mais aquela vontade de começar a semana,
o despertador toca, parece que é um peso, tudo que você queria na sua vida era continuar dormindo pelo menos aí mais 1 hora, aí você começa a pensar que existem pessoas, caramba, que conseguem ter uma vida mais, que acordam mais cedo, mais dispostas, que acordam mais cedo, mais dispostas, que tem algum tempo de manhã, sei lá, para fazer uma atividade física, e você começa a entrar naquela semana já estressado, já cansado, já sem uma motivação para você fazer as suas atividades do dia. Então você não tem mais uma motivação para trabalhar, você não tem mais uma motivação para estudar, porque talvez as provas faltam muito tempo, você às vezes se frustrou por uma prova que fez agora no final do ano e não conseguiu passar. Então, tudo isso, essa onda psicológica negativa que vai fazendo a mesma coisa. Chega na semana, você já está esgotado, aí você tenta malhar, aí um dia você consegue, outro dia você já está morto, aí no outro dia que você não consegue malhar, você já não malha outro dia, e aí você vai entrando naquela bola de neve. Vai tendo mais compromissos para entregar, aí viu um curso na internet legal e começa a fazer um curso, mas ao mesmo tempo não terminou aquele livro que comprou. Então você começa a procrastinar tantas áreas da sua vida que você não consegue concluir nenhuma. E o tempo está passando. Você vê nas pessoas que têm a mesma idade que você, já conquistando alguma coisa, já conseguindo galgar alguma coisa. Então, qual é a grande diferença? A grande diferença das pessoas que hoje você admira, porque estão nos lugares, tá num lugar melhor do que o seu, e a sua diferença hoje. A grande diferença é a tomada de decisão. E quando eu falo tomada de decisão, não é de uma forma utópica, assim, não. É você decidir o que você quer para a sua vida. Aí muita gente vai me responder, e eu me respondo, que eu não tenho certeza do que eu quero para o meu futuro. Eu não sei se eu quero trabalhar só em um hospital, não sei se eu quero morar um tempo fora do país, mas eu quero ter condições financeiras e de tempo para que eu possa conquistar meus sonhos. Então, o que isso quer dizer? Que hoje a tomada de decisão sua não é para conquistar algo no futuro, não é para conquistar algo, eu tenho um sonho específico de comprar uma casa, ou então ser um profissional com um consultório X. Não, seu sonho hoje é para construir a base para o seu futuro de amanhã. E o que é isso? Por exemplo, se eu quero construir uma base de ter uma renda financeira e ter tempo para aproveitar, para investir nos meus estudos, para passar um tempo investindo no meu estudo no exterior, eu vou construir a base hoje. Qual é a base hoje? Eu preciso, por exemplo, aprender uma nova língua, ou então a melhorar a língua que eu já sei, se eu quero fazer num país de língua inglesa. Eu preciso investir numa condição que me dê uma renda passiva, para que eu possa passar um tempo fora e essa renda passiva me sustente. Então, o meu sonho no futuro, os sonhos que eu penso no futuro, eu não vou focar exatamente no que eu quero, porque isso fecha o leque, né? Então, quando você pensa na base, isso abre o leque. Outro exemplo, eu sempre quis fazer neurocirurgia. Desde o primeiro período, quando eu paguei neuroanatomia, eu quis fazer neurocirurgia. Por quê? Me impressionou como eu podia ter um substrato anatômico, algo que eu posso tocar, que é o cérebro, que representa a individualidade de cada ser humano, que é a consciência. Então, já imaginou que um conjunto de neurônios se comunicando, eles representam algo que é abstrato, mas que é individual, ou seja, você não tem como multiplicar ou duplicar, mesmo clonando um organismo geneticamente igual ao outro, a consciência de cada um é diferente da outra. A consciência é o eu, né? O que torna você diferente de mim, diferente do outro mundo. Então, você saber que existia isso, e que você podia trocar, você poderia ter doenças, que você poderia abrir o crânio e curar pessoas através daquilo, me fascinou. Mas o problema, se eu fechasse meus olhos para neurocirurgia, vou ser um estudante que eu só vou estudar neurocirurgia, vou ser um estudante que eu vou focar em neurocirurgia, eu não conseguiria ter a base que me faria fazer neurocirurgia, me tornar um neurocirurgião. Exemplo, para passar em neurocirurgia, que é uma das residências mais concorridas e que tem menos vagas, tudo que eu precisava menos estudar era neurocirurgia, porque era o assunto que cai muito pouco em prova de residência, que é neurocirurgia. Então, para passar na prova para neurocirurgião, o que eu não precisava estudar era neurocirurgia, que era o que eu queria. Então, se eu fosse cego e pensasse de uma forma fria, como alguns colegas meus, que se investiram muito em liga, investiram em estágio no exterior, só estudava neuro, não passaram de primeira na residência, que era o sonho da vida dele. E os que se focaram, não, para ser neurocirurgião, eu preciso, lógico, estudar um pouco de neuro, vou vivenciar isso nos congressos, vou vivenciar isso nos estágios, mas durante a faculdade, durante a residência, eu preciso focar em passar na residência. Então, eu tenho que estudar para a prova da residência. E isso foi a grande virada de chave. A grande virada de chave, que eu percebi que estudar para a prova de residência não era só estudar o conteúdo. Pessoal que está aí, que faz medicina, pessoal, manda um joinha.
Todo mundo hoje, ou quase todo mundo hoje, estuda pelo material do Medgrupo, que na minha opinião, o material em termos de texto é um dos melhores que existe. Qual a diferença? Que o Medgrupo, na minha época, ele aprovava 9 entre cada 10 alunos. Se todo mundo estudava pelo mesmo material, se todo mundo assistia a mesma aula, o que é que faria uma pessoa ter primeiro lugar e outro não entrar nem na zona de classificação? Nem na área de, sei lá, dos candidatos que foram aprovados para a segunda fase. Era o mesmo material, era a mesma aula. Todo mundo era o mesmo, mais ou menos o mesmo nível de tempo. Todo mundo que estuda para residência não tem todos os dias livres. Ou você está no internato, ou quando você terminou, você tem um trabalho para ter uma fonte de renda para lhe sustentar. Então, não imagine que existe essa pessoa utópica que tem todos os dias livres para estudar para a prova de residência, ou prova de concurso, ou um Enem. Todo mundo tem algumas obrigações que vai tirar um pouco do seu tempo. Ou uma família, ou um filho, ou ter que ter outro emprego para se manter, para manter durante o curso. Então, todo mundo tem dificuldades para se manter no seu sonho, no seu caminho de estudar. E essas dificuldades é que torna você mais disciplinado. O que é que isso quer dizer? Quando eu estudava para residência, foi uma época que eu me dediquei quase exclusivamente, eu excluí minha conta no Instagram. E isso me fez pensar, me fez com que eu pensasse que eu estava fazendo algo que era algo que me dava prazer. Eu entrava no Instagram de forma para ver foto, algo que me dava era um lazer, não me dava algo produtivo. E eu comecei a focar aquilo que, me saindo daquela zona de conforto, era como se eu estivesse fazendo algo a mais para me dedicar para a prova de residência. Isso mudou um pouco o psicológico na minha cabeça. Então, isso de ter tomado uma decisão 2 anos antes da prova de excluir uma conta no Instagram, me fez com que eu mantesse esse castigo que eu me dei, né, para focar, vou fazer essa abdicação, mas isso vai ter um benefício futuro. E é como se fosse uma promessa. Então, vou me abdicar disso, porque eu sei que isso está consumindo um pouco o meu tempo, mas isso com certeza vai me trará um benefício futuro. Isso me fez então tomar decisão, que foi a tomada de decisão de excluir, de tomar atitude, que sair da minha zona de conforto, e me fez ser aprovado numa quantidade maior de residências que eu esperava. O que é que isso que eu quero dizer? Que muita gente começa a tomar essa decisão quando se frustra com alguma prova. Por exemplo, fez a prova agora, se frustrou, caramba, não passei, e talvez está assistindo essa live, porque talvez Caio fale alguma coisa que vai me ajudar. Então, o que eu estou te falando é isso. A partir de hoje, toma uma decisão. Sua profissão é estudante, independente de que ela que seja. Se você for médico, advogado, engenheiro, coloca na sua cabeça que sua profissão é estudante. Você sempre tem que estar se atualizando, aprendendo, absorvendo conhecimento. Porque isso é o que vai tornar diferenciado das outras pessoas. Desde um conhecimento fútil, de um futebol, que você pode servir de conversa para um network com alguém que vai te fazer algum contato depois, a conhecimento técnico específico que realmente se torna diferenciado de maneira mais rápida. Então preste atenção. Muita gente não passa nas provas de residência e alguns dos meus mentorados eu no começo até preferia selecionar mentorados que já tinham sido reprovados alguma vez em alguma prova, que não estavam tentando a primeira vez. Porque quem é reprovado alguma vez, ou na prova de residência, ou na prova do vestibular, no outro ano ele muda a cabeça. Porque a frustração pode gerar nele 2 coisas. Ou ele pode ficar irritado e deixar aquilo para lá. Isso não é para mim, eu não vou estudar para medicina, eu não tenho capacidade para passar, não tenho capacidade de passar para neurocirurgia, é muito difícil. Ou ele pode usar aquela frustração e se vir como estímulo. Caramba, eu já tenho 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos na frente de quem está começando no início desse ano a estudar. E tem gente que estuda 1 ano e passa. Então, eu já tenho uma bagagem de quem está começando no zero no cursinho, de quem está começando no zero. Então, por que essa pessoa, no período de 1 ano, vai conseguir passar, como a grande maioria das pessoas passa, como eu passei, e outras pessoas que já têm uma bagagem acumulada, que já se frustrou, não conseguem passar? Então, quando essa pessoa ela percebe que a frustração dela ela pode usar como combustível para que ela seja aprovada, é o grande diferencial. E aí tem uma história que eu não sei quem já escutou, a história do lenhador. Então, como é que é a decisão de melhorar? Dizem que tem um lenhador que ele teve um recorde mundial de serrar, né, de cortar em torno aí de 70 árvores por dia, né, em 24 horas. E ele começou a cortar a lenha no dia, né, nesse dia, e conseguiu cortar 68 árvores. Ele ficou feliz. No outro dia ele acordou mais cedo, foi com mais vigor. Consegui 68, hoje eu vou conseguir cortar. Ele conseguiu 66.
No terceiro dia, ele foi cortar as árvores. Quando foi cortar mais árvores, ele acordou mais cedo, foi dormir mais tarde, terminou de cortar mais tarde e cortou 64 árvores. Então ele já estava frustrado. Como é que eu estou agora? No primeiro dia eu cortei mais árvores, no segundo eu cortei menos, no terceiro eu acordei mais cedo, fui mais tarde e ainda cortei menos. Aí ele foi perguntar para um lenhador mais antigo. Por que eu estou cortando menos árvore, apesar de estar me dedicando mais tempo, mais esforço? Aí o lenhador antigo perguntou o seguinte: se ele estava afiando o machado. Então isso quer dizer muita coisa. Não adianta você todo dia querer estudar de qualquer jeito, se dedicar 6, 8 horas de estudo e não estiver sendo produtivo, se não estiver afiando o machado. Para você ser produtivo e conseguir ser eficaz, você tem que afiar o machado para que você consiga seus objetivos da forma que você quer. Então não adianta você todo dia, hoje eu vou estudar 8 horas, coloca lá, vou ficar 8 horas sentado. Se nessas 8 horas você não conseguir render de estudo você sair daquelas 8 horas de estudo e você se perguntar, o que é que eu aprendi hoje? E você não conseguir colocar numa página de papel 8 horas, 6 horas de estudo. Então, o que eu quero passar para vocês é que a decisão de melhorar o estudo, a decisão de querer melhorar, ela parte do pressuposto de você querer ser produtivo, você querer absorver mais conhecimento em menor quantidade de tempo. E isso através de várias coisas que a gente vai falar sobre técnicas de estudo, a gente vai falar em outras lives. Então a decisão de melhorar é justamente essa, é afiar o machado para que você consiga ser mais produtivo. Você não precisa demandar mais tempo para fazer uma atividade, você não precisa acordar mais cedo ou dormir mais tarde, mas que você já tenha um tempo hábil e você consiga produzir e entregar o que você precisa. Então, a grande diferença é essa, da produtividade versus você querer ter uma grande quantidade de tempo para entregar aquela mesma quantidade de função. Então, a pergunta que eu faço, se você tem essas perguntas hoje em dia, por exemplo, falta de tempo para estudar, falta de concentração, sente muito sono, ou estudou por muito tempo e não fixou nada, deixa eu tirar aqui os comentários, fez uma prova e no dia seguinte não lembrava mais de nada, gostaria de render mais nos estudos para ter mais tempo livre. Então, se você responder sim a qualquer uma dessas perguntas, é porque você precisa estudar um pouco de como estudar, né? O processo de otimização do seu estudo. Se você conseguir otimizar o tempo que você consegue estudar, absorver a matéria, você vai conseguir responder não a maioria dessas perguntas. Foi aquilo que a gente falou hoje nos stories. Muita gente acordou hoje no domingo desmotivado, preguiçoso, não conseguiu, se deu aquela desculpa que era um dia de descanso para não entregar, não produzir, não talvez adiantar alguma coisa que tinha para a semana. E muitas dessas perguntas de falta de tempo para estudar, falta de concentração, sente muito sono, estudou por muito tempo e não fixou nada, fez uma prova e no dia seguinte não lembrava mais de nada e gostaria de render mais nos estudos para ter mais tempo livre, isso se responde com a falta de organização, planejamento, que não resulta na produtividade que você quer. Então, vou dar um exemplo clássico para você entender como é que isso funciona, de entender o modo de como o processo funciona, como é que isso vai te ajudar. Então, algo que eu falo muito é isso aqui, para você entender. A importância de aprender a otimizar seu estudo. O que é que a gente vai ver na esquerda? Um liquidificador. Então, um liquidificador é eletrodoméstico. Você compra um liquidificador, hoje vai no shopping lá comprar, nas Casas Bahia, numa lojas americanas, numa Magazine Luiza, numa Magalu, né? Então você compra um liquidificador, você chega em casa, olha lá, se ele é 110, 220, se a cidade tem essa diferenciação, coloca na tomada e liga o liquidificador. Então, a importância de otimizar seu estudo. Eu gosto muito desse exemplo, e é um exemplo que vocês vão começar a me entender agora. Preste atenção. O que você está vendo do lado esquerdo é um liquidificador, um eletrodoméstico. Então, se você quer comprar um eletrodoméstico, você vai no supermercado, você vai numa Casas Bahia, numa Magazine Luiza, compra um liquidificador, chega em casa, conecta e sabe mexer no liquidificador. Você sabe manusear aquele eletrodoméstico, ele não tem tanta complexidade. Já do lado direito, o que é isso aí? Isso é um robô, de uma cirurgia robótica, que começou a ser utilizada no Brasil na área de urologia. Então já é uma realidade hoje os urologistas, aqui em São Paulo, que eu conheço, operarem com robô. Qual a diferença do robô para o liquidificador? A diferença é que quanto mais complexa uma máquina, mais de educação
mais de conteúdo você precisa sobre aquele aparelho para manusear e para adquirir todas as habilidades que aquele aparelho fornece. Então, para manusear um liquidificador, você só precisa saber ligar, colocar no 1, 2, 3, talvez alguns liquidificadores mais modernos têm mais velocidade, mas você não precisa saber mais do que isso. Mas se você comprar hoje um robô, uma cirurgia robótica, você precisa talvez fazer vários cursos para aprender a manusear uma máquina mais complexa. Então, se você não souber manusear um robô, uma ressonância, com sua maior, se você não souber todas as funções daquele aparelho, né, de um celular, de um iPhone, de mexer no aplicativo, você não vai usar toda a funcionalidade daquele aparelho. Aquele aparelho vai ser subaproveitado. Então, a importância de você saber o funcionamento do seu cérebro e como é que seu cérebro lidar com as emoções, com a ansiedade, com o medo, é porque você vai subaproveitar o funcionamento do seu cérebro. Então, com esse exemplo prático que eu sempre dou, eu espero que você entenda que nosso cérebro é uma máquina complexa e você precisa estudar como a gente raciocina, como a gente estuda, como é que se lê de uma forma mais rápida e produtiva para usar toda a funcionalidade do seu cérebro. Seu cérebro não é um liquidificador, não é um ventilador que qualquer pessoa consegue comprar, conecta e liga e só tem 3 velocidades. Seu cérebro é uma máquina tão complexa como uma máquina de robô, como uma ressonância magnética, como um supercomputador. Você precisa entender o manual dele, você precisa ler o manual, você precisa entender como é que ele funciona para utilizar todas as funções dele, senão ele vai ser subutilizado. Você não vai utilizar todas as funções dele. Então não precisa investir caro num equipamento caro que você não sabe utilizar. Então não precisa investir caro no seu conhecimento se você não sabe utilizar ele da melhor forma. Então essa é a melhor maneira de explicar a importância de você entender, de otimizar seu estudo, como é que na prática isso vai trazer um benefício real. É saber disso. Que é uma máquina complexa. E seu cérebro sendo uma máquina complexa, você precisa aproveitar ele da sua forma mais completa. E para isso, é estudando tudo que você precisa aprender sobre o cérebro. Desde o funcionamento mais básico. Ah, cara, eu não quero fazer neuro. Tudo que você envolve hoje em dia está relacionado com o neurociência. Então, hoje você está assistindo essa live, está concentrado, existe um equilíbrio em neurotransmissores que está fazendo você se concentrar no que eu estou falando. Se eu uso uma imagem de um liquidificador do lado um robô, isso está ativando no seu cérebro associações de neurônios que ligam a imagem visual, que vai com que você, lembre disso de uma forma mais fácil. Então, o segredo de quem estuda, por exemplo, memorização. Eu colocava no YouTube, quem quer colocar aí no YouTube quando terminar a live, coloca aí, campeonatos de memorização. Então, os caras nos Estados Unidos, um moleque de 14 anos, 12 anos, tem uma memória gigantesca, eles decoram páginas e páginas de números, e você não consegue entender como aquilo. E depois você vai vendo mais vídeos lá no YouTube explicando como ter uma super memória, como decorar, como aprender, como decorar muitos números. A grande maioria desses super memorizadores, eles associam imagens visuais. Então eles associam os números a imagens visuais. Então para eles, quando eles vão decorar esses números, eles vão associando imagens visuais, associam um animal, a uma cena, a um ano de alguma coisa, e ele vai conseguindo relembrar aquilo como se fosse uma história visual na cabeça dele. Então, quem já se perguntou como é que as pessoas decoram facilmente, e não quer assistir os vídeos lá no YouTube, que eu já assisti vários, é basicamente isso. Eles associam imagens visuais àquelas situações. Então, nosso cérebro, nosso ciclo, nosso sistema, né, da memória do nosso cérebro, ele tem uma associação muito forte com o sistema das emoções. Então é muito mais fácil você lembrar de um fato que gerou uma emoção muito forte, por exemplo, uma tristeza, uma morte de alguém, do que um fato irrelevante como, qual foi a cor da sua camisa que você usou há 15 dias atrás, no último domingo. Você não vai lembrar direito, se você não tiver uma foto daquele dia, ou se você não se lembrar você em algum lugar naquele dia, num restaurante, alguma coisa, você não vai lembrar a cor da sua camisa. Então você precisa associar a lembrança a imagens, e essa associação se dá em tudo no estudo. Então, se você começar a estudar, e você começar a pensar, caramba, eu nunca vou usar isso aqui. Eu quero fazer neurocirurgia, para que eu vou aprender o mecanismo do parto? Eu não preciso aprender o mecanismo do parto, eu vou ser neurocirurgião, eu vou estudar isso só para a prova. E esse pensamento de estudar só para a prova é o pensamento que vai deixar você atrasado. Porque todo pensamento, todo conhecimento, ele é interligado. Então, não adianta você querer estudar algo só para a prova. Lógico que várias vezes a gente estuda numa situação que é só para a prova, estuda de véspera, porque a gente está querendo um objetivo específico, é tirar acima de uma nota e passar. Você não está querendo aprender. Realmente, se você quisesse aprender, você não estava estudando daquela forma, de vendo vários assuntos numa noite anterior, para ver se consegue acertar mais de 7 e tirar mais de 7 numa prova.
você quer um objetivo específico, você quer passar na prova. Se você quer adquirir conhecimento, o seu estudo tem que ser ativo. Você tem que pensar, raciocinar. E por que isso é isso? E ter uma base, você começando a aprender a base, por isso que eu falo sempre do básico. Isso dá a base para você aprender qualquer coisa. Então hoje vocês entendendo um pouco da fisiologia cardíaca, qualquer pessoa que me ensinar, chegou um novo beta-bloqueador no mercado. Como é que ele age? Você vai saber como é que ele age. Porque você sabe a fisiologia básica dos canais, de tudo, como é que funciona no coração. Então, a base é fundamental para te dar os passos maiores. Então, começando da base, começando da mudança de decisão, e hoje você entendendo porque é importante você entender, otimizar seu estudo, é tão importante como o conteúdo em si, é a importância que dá hoje, a partir de hoje, na mudança de decisão. E para te ajudar, eu vou fazer o seguinte. Quem me conhece, que me acompanha, sabe que eu valorizo muito, eu gosto muito do passarinho que acorda tarde e bebe água suja. Então, o que é que isso quer dizer? Que é provado, então quem já leu também aquele livro O Poder da Manhã, eu também indico, apesar dele encher muito linguiça, mas se você tirar o essencial dele, você vai trazer muita coisa boa. Ele prova, né, com vários casos, que acordar cedo, acordar de manhã, além de ser mais produtivo, mostra que as pessoas são mais bem-sucedidas, são as pessoas mais saudáveis, mais felizes, têm uma melhor qualidade de vida no trabalho, na família. Ele dá diversos aspectos. Lógico que isso não é totalmente... você não pode generalizar isso, existem várias realidades, tem pessoas que só são produtivas à noite, tem outras realidades familiares. Mas de uma forma geral, o que é que ele quer dizer? Que acordar cedo é você sair da sua zona de conforto. Porque a zona de conforto da gente é um comodismo, é acordar cada vez você ficar mais tempo deitado, sem gastar energia. Então acordar cedo, acordar, por exemplo, sem a luz do sol, você está saindo da sua zona de conforto. E acordar cedo, além de sair da sua zona de conforto, você está aproveitando o momento do seu ciclo circadiano, do seu ciclo hormonal, que você é mais ativo, mais produtivo do dia, que é no período da manhã. As tomadas de decisões são mais fáceis no período da manhã, você não está tão estressado, sobrecarregado de trânsito, de problemas que foram aparecendo ao longo do dia. Então o período da manhã ele é o período que você consegue ser mais produtivo. E como a gente fala muito em produtividade, o passarinho que acorda cedo, o passarinho que acorda tarde e bebe água suja, é para motivar as pessoas a acordarem mais cedo e utilizar esse período mais cedo para alguma atividade que ela colocava no seu dia e atrapalhava seu dia. Por exemplo, se você conseguir treinar pela manhã e antes só treinava à noite, o tempo que você economiza treinando pela manhã é muito maior, porque o deslocamento é mais fácil, existe menos trânsito, você consegue começar o dia e estar mais livre. Se você precisa, por exemplo, no meu caso, eu preciso estudar alguns assuntos ou gravar alguns conteúdos. Eu vou tentar jogar isso para amanhã, todo dia de manhã, antes de começar as cirurgias. Quem acompanha também vê que eu gravo os vídeos do Story. Então, tudo pela manhã é mais fácil. Então, para motivar, e quem quer tomar uma decisão, a partir do dia 1º de março, não é essa segunda, a próxima, eu vou fazer uma série de lives, são 5 lives, de 5h30 da manhã. Imitando o Primo Rico, mas também com uma pegada mais voltada para a prova. Para você otimizar e saber que acordar cedo não é sinônimo de ter sono. Eu tinha muito sono quando eu estudava, muito. Eu acordava cedo, não tomo café, quem já viu lá meu post, procura lá meu post, que eu não tomo café. Durante a manhã eu tinha muito sono. E uma coisa me despertou e me mudou essa chave de não ter sono de manhã, que é a questão da força de vontade e você conseguir organizar seus horários. Se você dormir mais cedo, mesmo que você se acorde mais tarde, você vai ter um horário, você vai ter uma época que você vai conseguir acordar dormindo cedo até sem despertador. Só pelo fato de você conseguir dormir o mínimo de horas necessárias. E quem dorme muito, quem passa do ponto, se lá dorme mais de 8, 9 horas, acorda mais cansado até do que as pessoas que dormem pouco. Então você tem que saber esse equilíbrio, tem que balancear um pouco desse equilíbrio do seu sono. E tudo isso é voltado para você aumentar a sua produtividade. Então, a partir de 1º de março, vão ser 5 lives, 5h30 da manhã, coloca no despertador, e a gente vai acordar de manhã, motivado, e eu vou falar todos os dias de manhã algo que realmente você vai utilizar no seu dia a dia, que vai mudar a sua vida. Desde a organização do planejamento da semana, por exemplo, acabou a live de hoje, toma uma decisão. Planeja seu dia de sua semana, faz como eu coloco no bloco de notas do celular, o que eu tenho que fazer amanhã já. Até as pessoas, por exemplo, se eu tenho que falar com meus pais durante o dia, eu coloco lá no bloco de notas. E eu coloco uma sequência de ordem que eu vou completando ao longo do meu dia na sequência. Então, de manhã eu já coloco o que eu tenho que fazer de manhã, completou, eu vou para a cirurgia, coloco a cirurgia que eu completei, depois coloco os dados da cirurgia e vou completando as atividades que eu tenho que fazer ao longo do dia. Porque isso faz com que você não fique pensando, caramba, hoje eu tenho que
falar com meus pais, eu tenho que responder um e-mail, eu tenho que gravar um vídeo. Você já coloca à disposição que você vai fazer isso na ordem que você tem que ser feita. E nos momentos livres, você consegue aproveitar, sei lá, checar e-mail, coloca uma ordem de atividades que você tem que fazer, por exemplo, quando você está no elevador. Ao invés de ficar olhando no Instagram, coloca checar o e-mail, responder criar alguma coisa que você tem que fazer, organizar alguma lista de alguma coisa que você tem que fazer. Então, cada dia, dia após dia, é você construindo. Hoje eu bati minha meta, amanhã eu bati minha meta. É aqueles ciclos, é organizar sua vida nos ciclos e você conseguindo bater essas pequenas metas que vai te fazer uma pessoa diferenciada. A Lucineide perguntando dos danos de uma pessoa que dorme pouco, né? Os danos muito grave para a saúde. Em algum momento da vida, inclusive, nas últimas semanas, talvez eu dormi pouco. Inclusive, isso tem repercussões no meu organismo. Quando eu durmo pouco, eu fico mal. Mas você tem que pensar que isso tem que ser alguma coisa passageira. Não dá para ficar acostumado a dormir pouco até essas coisas. Até esse estilo de vida assim, ser saudável. Peraí que eu tô lendo algumas perguntas e vou jogar aqui para todo mundo. Aqui, ó, pergunta da Vanessa. Caio, o que fazer quando precisa estudar e bate o maior sono? Então vamos lá. Se você precisa estudar para uma prova específica no outro dia, se algo específico você precisa estudar, sei lá, para uma prova da faculdade, algo muito pontual assim, você tem que fazer é utilizar de artifícios que vai te manter acordado. Tomar um café, Red Bull, qualquer coisa que você tenha acostumado e mantenha acordado. Agora, se você está falando num sentido a longo prazo, por exemplo, estudar para prova de residência, estudar para um concurso, estudar para o Enem, a partir do momento que você sente muito sono, é a hora que você tem que parar de estudar. Você não está organizando os seus horários direito para priorizar o seu momento de estudo, para focar aquilo que é sua maior prioridade naquele ano. Sua maior prioridade, como eu falei na live, quem não assistiu a live aí, que eu estava lá de férias, lá em janeiro, que eu falo do planejamento no ano de 2021, é quando você elege a prioridade do seu ano, aquilo tem que ser o que vai tirar a maior parte do tempo do seu dia, ou a segunda maior parte, mas tem que ser prioridade. Então, a partir do momento for para algo específico, como prova da faculdade, vai ter que utilizar café, Red Bull. Se for para algo a longo prazo, você está fazendo da forma errada. É a forma errada. Se você tiver sono para algo que seja seu maior objetivo, está sendo feito da forma errada. Vamos lá. Quem tiver pergunta, manda aqui nas perguntas. Pergunta aqui da Andressa. Como manter o foco estudando sem se distrair com qualquer coisa? Então, pessoal, quem me acompanha, quem já fez o curso aí, o Modo Psicopata, manda seu joinha, manda seu murrinho. O curso Modo Psicopata, eu falo sobre ativando o modo psicopata. E ativar o modo psicopata nada mais é do que a forma mais produtiva que eu vi até hoje, você se manter estudando, produtivo e, ao mesmo tempo, tá inserido na realidade do mundo de hoje, que é o quê? Você está aqui estudando, é Instagram, é WhatsApp, é Facebook, é mãe chamando, é filho, é ansiedade, tem horário para academia, tem horário para terminar, aí o barulho de uma construção, de uma obra. Então, qual é a melhor maneira de você se manter produtivo e você não se distrair, né? Manter a concentração? É ativando o modo psicopata. E ativando o modo psicopata nada mais é do que o quê? Você mantendo ciclos de concentração alternados com ciclos de descanso. Como é que funciona isso? Como é que eu estudava na época da prova de residência? Eram ciclos lá de meia hora a 1 hora, alternados com descansos de 5 a 15 minutos. Então, por que isso? Nesse ciclo que eu estou focado estudando, é celular no modo avião. Então, você vai lá no modo avião do seu celular, ativa o modo avião e vai estudar. Vai estudar. Não pode ir no banheiro. Água, você já tem que ter pego a água e ter colocado na sua escrivaninha, no seu estudo. Você já tem que ter avisado para seus familiares que está no período de estudo e eles têm que respeitar aquilo. Você tem que estar num ambiente silencioso. Não adianta você estar estudando numa sala, o pessoal está passando atrás de você, indo para o quarto, o pessoal está escutando televisão. Não adianta, você vai estar se enganando. Ah, cara, a minha única forma de estudar. Não é. Se o estudo for sua prioridade, você vai dar um jeito. Nem como eu já estudei no carro. Tinha situação que meus pais, quando eu era do colégio, demoravam muito para me pegar no colégio. E às vezes tinha um carro lá do zelador do colégio que eu estava dentro do carro, por causa da luz, porque ficava escuro e eu estava dentro do carro. Então, você dá um jeito. Se você for seu estudo, seu foco principal, você vai dar um jeito para estudar. Então, tem que estudar num ambiente calmo,
No curso Módulo Psicopata tem um módulo que a gente só fala de ambiente de estudo, estudar sozinho, vai estudar em grupo, estudar em música, vai estudar em silêncio. Tudo isso a gente fala no curso. O curso não vai estar aberto às vagas. Eu vou abrir o curso, a vaga do curso do 3.0, que é o curso mais novo do Módulo Psicopata, no dia 1º de março. A nossa primeira live de manhã, 5h30 da manhã. Quem tiver lá com a gente vou dar um desconto para quem tiver no primeiro dia lá. E a gente vai abrir as vagas do curso, em que eu falo justamente sobre isso. Vai ter técnicas de estudo. Então, vamos aqui abrir outra pergunta que eu já respondo outra. Aqui, ó. Pergunta do Matheus. Qual é o melhor método de estudo? Então, quem me diz aí, me responde aí nos comentários, qual o melhor método de estudo que você acha que existe. Então, qual é o melhor método? Quem me responder o melhor método, eu vou dar o curso Módulo Psicopata 3.0 de graça. Gabriel Fonseca, ó, falou, ó, do método de Feynman. Quem não conhece o método de Feynman, eu vou explicar aqui rapidinho, mas não é o melhor método. Por questões ativas, ó, Duda Luiza quase acertou. Pomodoro é semelhante ao método psicopata. Teoria mais questão é o método tradicional mais de questão. E o método de Feynman, que quem não conhece o método de Feynman, é o método que é o seguinte, você estuda, Feynman, se não me engano, foi um astrofísico alemão, e ele veio para o Brasil até, e é o seguinte, você estuda algum conteúdo e você depois tem que repassar aquele conteúdo da forma que você aprendeu. Então, tipo, você estuda, sei lá, ciclo de Krebs. Então, é a mesma coisa que você for ensinar o ciclo de Krebs para uma criança depois. Então, eu utilizo muito o método de Feynman, sabe por quê? Quando eu vou falar com um paciente. Então, quando eu vou falar com um paciente de explicar um aneurisma cerebral, um paciente, sei lá, é de outra área, um paciente é da área do direito, ele não entende nada de medicina. Então, você tem que falar, ao mesmo tempo que você tem que falar uma linguagem correta, técnica, você tem que falar de uma forma que ele entenda. Então, a técnica de Feynman é você falar, você não vai inventar e não vai falar de palavras erradas. Você vai falar com palavras técnicas e corretas, porém de uma forma que a outra pessoa que não conhece a área, ou uma criança de 6 anos, como ele fala até na descrição da técnica dele, possa entender. Então, essa é a técnica de Feynman. Então, a melhor técnica de estudo, a melhor técnica de estudo é o seguinte, é você dominar todas as principais técnicas de estudo e saber o momento em qual aplicá-las. Essa é a melhor técnica de estudo. Então, a melhor técnica de estudo, pessoal, é exatamente o que vocês estão falando. Active Recall, Pomodoro, revisão, questões, autoexplicação, Feynman, porém, você saber o momento de aplicá-las. Então, o que quer dizer isso, Caio? Quando você vai estudar um assunto pela primeira vez, então hoje, sei lá, eu vou querer estudar sobre, deixa eu pensar um assunto aqui, sobre tráfego. Então era uma coisa que eu estava querendo estudar, tráfego. Uma coisa que eu vou estudar sobre tráfego, como é um assunto da internet, eu vou procurar vídeos. Então, tutoriais que falam sobre isso na internet. Então, se eu quiser estudar sobre endoscopia de coluna, outro assunto que eu estava querendo estudar, então eu vou procurar artigos científicos e vou estudar sobre endoscopia de coluna, porque eu sei que não tem livros, o que sai de mais novo sai em artigo científico. Então, a técnica de estudar, a melhor técnica de estudar é o seguinte, é você conhecer todas as técnicas e saber quando aplicá-las. Quando eu vou estudar, por exemplo, endoscopia de coluna, que eu nunca estudei esse assunto antes, nunca li sobre esse assunto antes, se eu for querer estudar, eu vou ter que estudar o estudo tradicional. E como é o estudo tradicional? Você pegar o artigo científico, no meu caso, ter aquela leitura rápida, que eu leio rápido o artigo científico, depois ter uma leitura mais parada, vendo os assuntos que você quer pegar. E eu sempre, quando eu faço uma leitura de artigo científico, eu sempre tiro os principais tópicos para fazer uma aula. Então, eu sempre aproveito a mais isso. Então, eu li um artigo científico, pego ali os principais tópicos, coloco no PowerPoint e faço uma aula. Por quê? Isso já é um conteúdo, por exemplo, para SOS Neurocirurgia. Então, se eu já li um artigo científico, resumir alguma coisa, algum assunto interessante, alguém pode estar interessado no resumo daquilo. Igual como várias vezes eu vou ver alguma coisa, vou na internet, no YouTube, vou pesquisar alguém que já sabe aquele assunto e passa de uma forma reduzida. E às vezes a gente até acelera, né? Quem assiste o Módulo Psicopata, no começo não estava dando a opção de acelerar o curso. E a gente às vezes até acelera, porque uma coisa eu vou falando aqui na live para vocês. Outra coisa é você pegar essa gravação dessa live e colocar, sei lá, vezes 1.5. Talvez você escuta a mesma coisa que eu estou falando, mas você aproveita e tem uma produtividade maior. Mas ao mesmo tempo você não tem interação. Então, isso é o lado bom e o lado ruim, né? Então, se fosse assim, tudo você fazia por curso online. O lado bom do ao vivo, da aula presencial, é a interação. Você pode ver, sentir, tirar dúvida. Então, tem algumas situações que tem que saber usar cada situação. Então, tem um momento certo, por exemplo, de assistir uma live. Tem um momento certo, por exemplo, de você assistir um curso online e adiantar isso. Então, o melhor método de estudo é você conhecer as principais técnicas e saber quando usá-las. Lembra que eu falei do liquidificador e do robô que faz a cirurgia. Quanto mais complexo for a máquina, se o cérebro é muito complexo,
mas você precisa se dedicar tempo para saber como aquilo funciona. E saber como o cérebro funciona é saber a melhor forma de estudar, é saber como controlar a inteligência emocional, como não se deixar se abater pela ansiedade. Tem muita gente, caramba, estou fazendo medicina, já estou sem dinheiro, precisando de dinheiro, preciso trabalhar, vou trabalhar com a internet para ter um emprego paralelo, mas ao mesmo tempo vou estudar menos para residência. Então, essa tomada de decisão do que você quer, você precisa ser muito assertivo. Por isso a live lá que eu falei, a live do começo do ano, que eu falo do planejamento 2021, é você estabelecer a meta desse ano, trabalhar com ciclos, fazer os ciclos semanais. Hoje é o domingo, hoje é o dia de organizar a semana que começa amanhã. A minha semana começa na segunda e termina no domingo. Então hoje é o último dia da minha semana. Então hoje é o dia de organizar essa semana. É saber quanto é que eu vou gastar, saber quais são os dias que eu vou conseguir treinar, quais são as obrigações que eu tenho que fazer, quais são as, reunião, aniversário ou compromisso que eu tenho na semana. E eu já vou planejando minha semana e cumprindo aquilo. Vou distribuindo o que eu tenho que fazer, pagar uma conta. Dia 25 é o dia que eu preciso pagar meu cartão. Então eu já vou colocar no meu calendário. Eu utilizo o calendário do celular. Antes eu utilizava, quem sabe me acompanha, eu utilizava aqueles bloquinhos de cada bloquinho desse, ó. Vou tapar aqui que é só o nome do paciente, mas cada bloquinho desse é uma semana. Então aqui, ó, semana 15 de 22, e cada bloquinho tinha as cirurgias que eu realizava na semana. Então, a organização e o planejamento é a base de tudo. A organização e o planejamento é a base de tudo. Então vamos ver aqui mais perguntas. Vamos lá. Doutor, como conciliar internato com os estudos para residência? Devo priorizar uma ou outra? Então, como conciliar o internato para estudos para residência? Então, essa é uma pergunta que muita gente me faz, eu vou responder para vocês, e vocês podem utilizar isso para outras áreas. Internato é seu principal período que você vai focar no seu aprendizado técnico prático. Então, você não pode deixar isso de lado. Geralmente, o internato é pela manhã e algum período à tarde, ou então o dia todo. Então, você vai estabelecer o seguinte: minha dedicação ao internato é de 7 horas, às 17 horas ou 19 horas, se for o dia todo. Então, nesse período, vocês full time focado no internato. Ah, Caio, mas tem dia que acaba de 3 horas da tarde. De 3 horas da tarde até 5 ou até 7, é o horário que você estipular, você vai estudar o conteúdo teórico daquele internato. Se você estiver no ciclo de pediatria, estiver no ciclo de GO, você vai pegar as apostilas de medicurso ou questão, ou vai pegar, aulas, e vai estudar a aula do seu internato, aula do assunto relativo ao seu internato. Por exemplo, quando eu estava em neonato, eu estudei muito neonato no período que eu estava lá no hospital. Passava visita, tinha que esperar a hora da reunião, né? Passava visita cedo, a reunião demorava 2, 3 horas. Então, esse período eu me dedicava a estudar o conteúdo técnico da neonatologia no meu internato de pediatria. Então, a importância é você saber otimizar seu tempo, você saber dividir isso. Se seu internato não for horários fixos, estabeleça horários fixos na sua cabeça para o internato. Entendeu? Se seu horário não for horários fixos, estabeleça horários fixos para seu internato. Então você vai estabelecer um horário de 7 horas da manhã, 6 horas, até o período máximo do dia que vai mais tempo, e vai dedicar aquele tempo ao internato. Depois dali, você vai organizar seu estudo para residência. Então não é a prioridade é seu internato, mas tem que deixar a residência ali tão igual quanto, porque tem que ter o conhecimento prático, mas também não pode deixar de mão o conhecimento teórico, que vai com certeza beneficiar você na residência. Vamos ver mais perguntas. Aqui, ó, pergunta muito boa. Consigo estudar ativamente, sem esquecer depois, mas demoro muito para estudar um conteúdo e fico atrasado. Eu sou muito assim. Para estudar um conteúdo bem, eu demoro muito tempo. Então tem época que eu tenho que estudar 70 páginas em um dia. Não consigo estudar 70 páginas em um dia bem. Então o que é que você tem que fazer? Você vai ver o conteúdo todo de uma forma rápida, ler de uma forma rápida, mesmo sem querer aprender, e depois vai de uma forma mais cadenciada. E isso vai otimizar seu tempo. Não adianta querer aprender tudo de uma vez, a primeira vez que você está lendo aquilo. Não adianta. Quando você dá uma pincelada na leitura e você vai cadenciando aquilo depois, fica muito mais fácil de aprender aquilo, porque você já viu aquilo de uma forma rápida, você já absorveu aquilo de uma forma espontânea, como se fosse uma leitura rápida. Isso serve para quem faz prova também. Quem fez o modo psicopata, quem me acompanha, sabe a técnica de resolver provas que eu coloco, que a gente divide naquele de 60-40. E nada mais é do que você utilizar 60% do seu tempo para ver a prova uma vez e 40% para você ver a segunda. Então, no período menor do que o estipulado, você consegue ver a prova 2 vezes, passar para o gabarito e ainda ter tempo para corrigir e pensar naquelas questões mais difíceis.
Então é tudo organização. É tudo organização. E por que eu tô falando isso? Porque é a forma que eu resolvo questão e prova até hoje, e é a forma que eu fui aprovado em 10 residências, fui aprovado em medicina na federal. É uma prova que dá, é uma forma que dá certo. Para alguém que já passou. É a única forma que dá certo? Não. Tem várias pessoas que têm formas que dão certo. Mas o que eu estou tentando passar é o que deu certo comigo, o que dá certo comigo. Então, vamos lá para mais alguma pergunta. Isabelle com boa pergunta. Caio, estudar por flashcards é efetivo na sua opinião? Sim, mas depende. Estudar por flashcards, ele é efetivo quando você quer memorizar ou quando você quer recordar assuntos antigos. Então, quando é que eu utilizei flashcards, Caio? Eu utilizei muito flashcards para decorar tabelas. Então, tem um aplicativo que chama Anki. Então, quem quiser aí, ó, coloca aí A-N-K-I. A-N-K-I. Chama Anki. É um aplicativo para celular e tem a plataforma também na internet. Vou colocar anki.com. A-N-K-I. É um aplicativo, é um programa que você consegue gerar seus próprios flashcards e você consegue pegar flashcards de outras pessoas. Então, por exemplo, eu queria muito estudar neuroanatomia em inglês, porque eu queria começar a treinar o inglês para, se for fazer algum estágio fora em neuroanatomia, e eu queria revisar assuntos de neuroanatomia. O que é que eu fui? Entrei lá no Anki, pesquisei blocos de flashcards de quem já tinha feito para neuroanatomia e baixei esses blocos de flashcards. Então, por exemplo, toda vez que eu ia abrir o WhatsApp, eu colocava aquele gatilho mental de responder três flashcards. Então, antes de abrir o WhatsApp, eu respondia 3 perguntas lá do flashcards e depois abria o WhatsApp. Então, por dia, eu respondia, 30 perguntas. Isso, quem assistiu o Modo Psicopata sabe que eu fazia isso para prova de residência. Eu respondia isso, mais de 2.000, 3.000 questões só no aplicativo de questionando para prova de residência, que todo mundo me pergunta, mas não existe mais esse aplicativo. Chamava Magic Quiz, mas não existe mais. Pode procurar aí, mas não existe. Não adianta perguntar, não existe mais esse aplicativo. Mas é um aplicativo que eu respondia a questão antes de entrar no Instagram, na época no Instagram e Facebook, e depois no WhatsApp. Então, eu consegui gerar um gatilho mental que, mesmo no momento de prazer, eu tinha que responder algumas questões para abrir aquele momento de prazer, para liberar aquele momento de prazer, que era olhar uma rede social. Então, o flashcards é efetivo para memorização e para recordar coisas que você precisa recordar, ou tabelas, ou coisas decorebas. Não adianta você querer estudar um assunto pela primeira vez por flashcards, beleza? E coloca isso no seu celular como uma forma que vai te ajudando a revisar. Caio, sou vestibulando. Alguma dica para vencer a procrastinação? Então, a partir de hoje, Aloísio, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar os ciclos no seu dia. Então, a partir de amanhã, você vai colocar que vai fazer, 4 ciclos de 30 minutos. Então, amanhã, você vai fazer 4 períodos do seu dia. E você vai pegar seu celular, ou, por exemplo, que tem Apple Watch aí, ó. Deixa eu colocar aqui. Você vai pegar seu celular ou algum, relógio digital, alguma coisa assim. E aqui no meu, tem os ciclos. Então, deixa eu mostrar. Cancela 30 minutos. Então aqui, eu ligo o despertador. É porque tá mostrando na hora quando eu vi. Mas já não mais eu ligo um ciclo de 30 minutos e eu só começo aquela atividade, eu só termino aquela atividade quando eu terminar aquele ciclo. Então, dessa forma, você vai conseguir vencer a procrastinação. Qual é a sua meta? É fazer 4 ciclos de 30 minutos durante o primeiro dia. Ah, Caio, é muito pouco. Então, faz o teste. Você vai passar 30 minutos sentado, não vai poder ir no banheiro, você já vai ter ido no banheiro antes. Água, você já vai ter que colocar da água do seu lado. Não vai ninguém te atrapalhar. Durante 30 minutos você vai sentar, ligar o cronômetro e só vai se levantar dali quando você completar aquilo. Completou aquilo, demorou ali 10 minutos, 15 minutos, pode fazer o que quiser, depois senta mais 30. Depois 5 a 15 minutos, senta mais 30. Depois disso, 30. Se você fizer 4 ciclos de 30 minutos, todos os dias, de domingo a domingo, durante 2 anos, você passa em qualquer residência médica. Por que eu fiz esse cálculo? Porque foi o cálculo que se viu para mim. Foi o quanto eu calculei, quanto eu precisei passar de estudo para passar na prova de residência. Então, nada mais é do que 4 ciclos de 30 minutos, ou 2 horas de estudo líquido por dia, para você ser aprovado numa prova durante 2 anos. Ah, Caio, mas eu quero ser aprovado em 1 ano. Multiplique isso por 2. Então você tem que estudar 4 horas de estudo líquido por dia durante 1 ano. Então, a importância de você ter esses compromissos de ciclos que são fáceis de ser batidos faz com que você vença a procrastinação. Outro exemplo. Já imaginou você numa academia?
Você tem que fazer, sei lá, três séries de 10. 4 séries de 10. Você está fazendo lá normal. Quando você está fazendo 1, 2, 3, 4, 5. E se você fizer 6, 7, 8, 9, 10, na sua cabeça é muito mais difícil se você fizer da seguinte forma: 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Porque na sua cabeça, quando tem um ciclo que é muito mais fácil de ser completado, mais curto, é muito mais fácil você conseguir cumprir aquilo. Então, eu faço isso. Se você quer cumprir isso na sua academia, na sua cabeça, vai no treino amanhã e, de vez de fazer de 1 até 10, de 1 até 12, faz 2 vezes a metade. Então, faz de 1 até 6, se for até 12, ou de 1 até 5 e de 1 até 5. Você vai ver que é muito mais fácil você cumprir. Porque, mentalmente, o que falha na sua atividade física dificilmente vai ser sua musculatura. Se você estiver muito exausto, o que falha ali é realmente a sua cabeça. A resistência mental, não é resistência física. Quando você está fazendo prancha, a sua briga ali não é contra o seu abdômen. O seu abdômen consegue ficar ali 5 minutos parado. É contra a sua cabeça, que seu abdômen está contraído e você acha que é uma posição desconfortável e pela contração você não consegue passar muito tempo. Então, a partir do momento que você consegue dominar a sua cabeça, então você vai ver. Tinha um programa que eu não lembro de qual era o canal, quem lembrar aí qual era o canal, que era um programa que falava dos livros dos recordes. E eu lembro que tinha um cara que o recorde dele foi ficar na prancha. E você vê, tanto o cara que ficava na prancha, como o cara que conseguia ficar muito tempo embaixo d'água sem respirar, todos entravam no estado de hipnose, né, de transe. Eles entravam numa meditação profunda para que aquilo diminuísse seu fluxo sanguíneo cerebral e realmente ele traz no estado de transe, de hipnose, ficasse hiperconcentrado. E aquilo fazia com que ele conseguia passar vários minutos embaixo d'água sem respirar, conseguia passar várias horas numa prancha com o abdômen contraído. Então, nada mais é do que você treinar a inteligência emocional, treinar a meditação, treinar o foco. Então, pessoal, o que eu tinha para falar hoje, da tomada de decisão, eu quero que vocês comecem hoje. Terminada a live, eu vou terminar agora mais cedo, antes das 9, para que você consiga, hoje, fazer seu planejamento semanal. Faz seu planejamento semanal, quebra a cara, não cumpre, vê o que foi que os gatilhos da procrastinação. Que dia 1º de março, começaremos nossa live, eu quero você comigo. 5h30 da manhã, coloca o despertador, mesmo que volta a dormir depois. Como eu fazia também. Às vezes eu acordava nessas lives que tinha cedo, colocava o despertador, assistia um pouco da live e depois eu voltava a dormir. Mas mesmo que faz isso, sai um pouco da sua zona de conforto. Eu te garanto. Se você sair um pouco da sua zona de conforto, me escutar um pouco, começar a aplicar no seu dia a dia, ciclo, modo psicopata, faz o básico, sem mimimi, aplicar isso aqui um dia, eu garanto que no final do ano você vai dizer, caramba, isso mudou um pouco minha vida, isso me fez ter um pouco mais de, sei lá, sucesso, alegria, ter algum êxito profissional. Me garanto, porque o que eu faço que dá certo comigo, eu tento passar, porque é algo que é comprovado. Eu não sou melhor do que ninguém, não sou mais inteligente que ninguém, mas eu tento ser um pouco mais esforçado, eu tento dar um pouco mais de mim todo dia, porque eu sei que isso tem um benefício real para vocês. Então, pessoal que gostou da live, tira print aí, ó, compartilha a live com a gente, compartilha a live aí no Instagram. Quem compartilhar, me marca aí, eu vou compartilhar. Eu vou fazer outras lives ao longo dessa semana, vou falar os dias para vocês, mas espero vocês segunda-feira, 1º de março, 5h30 da manhã, tá bom? Para a gente começar hoje a tomada de decisão. E depois a gente vai colocar em prática, com disciplina. Eu vou ensinar para vocês fazer um ciclo, a gente vai fazer um ciclo aqui ao vivo, mostrando um ciclo rápido, como é que funciona de você cadenciar o estudo. Então tudo isso, segunda-feira, 5h da manhã, 5h30 da manhã, na próxima segunda. Essa amanhã não, dia 1º de março, na outra segunda. E durante essa semana eu vou fazer mais lives falando sobre técnicas de estudo, vou falar sobre as técnicas de Feynman, técnica Pomodoro, para que todo mundo consiga aprender um pouco mais, consiga aplicar isso no dia a dia e se sinta mais motivado. Coloca na sua cabeça, o que te faz diferenciado é seu estudo. O que te faz diferenciado das outras pessoas é o seu conhecimento técnico. E isso é o que vai fazer você diferenciado para a vida. Então eu estou aqui para ajudar vocês nisso. Coloque isso na sua cabeça. Se você quer ter sucesso, quer ter alguma carreira bem sucedida na sua vida, é estudo. E estudar de forma correta, estudar direito. Não é só sentar, ler um livro e fazer questão. É estudar de uma forma ativa para que ele traga um benefício real. Beleza? Valeu. É isso aí, pessoal. Boa noite a todo mundo.